Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre Covid-19. Mas antes de começar o vídeo, dê sua curtida e se inscreva no canal. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Entre outros sintomas menos comuns estão dores musculares, dor de garganta, dor de cabeça, congestão nasal, conjuntivite, perda do olfato e do paladar e erupções cutâneas. Cerca de 80% das infecções confirmadas têm sintomas ligeiros de Covid-19 ou são assintomáticos, e a maioria recupera sem sequelas. No entanto, 15% das infecções resultam em Covid-19 severa com necessidade de oxigênio e 5% são infecções muito graves que necessitam de ventilação assistida em ambiente hospitalar. Os casos mais graves podem evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória grave, septicemia, falência de vários órgãos e morte. Entre os sinais de agravamento da doença estão a falta de ar, dor ou pressão no peito, dedos de tom azul ou perturbações na fala e no movimento. O agravamento pode ser súbito, ocorre geralmente durante a segunda semana e requer atenção médica urgente. A doença transmite-se através de gotículas produzidas nas vias respiratórias das pessoas infectadas. Ao espirrar ou tossir, estas gotículas podem ser inaladas ou atingir diretamente a boca, nariz ou olhos de pessoas em contato próximo. Estas gotículas podem também depositar-se em objetos e superfícies próximos que podem infectar quem nelas toque e leve a mão aos olhos, nariz ou boca, embora esta forma de transmissão seja menos comum. O intervalo de tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas é de 2 a 14 dias, sendo em média 5 dias. Entre os fatores de risco estão a idade avançada e doenças crônicas graves como doenças cardiovasculares, diabetes ou doenças pulmonares. O diagnóstico é suspeito com base nos sintomas e fatores de risco e confirmado com ensaios em tempo real de reação em cadeia de polimerase para detecção de ARN do vírus em amostras de muco ou de sangue. Entre as medidas de prevenção estão a lavagem frequente das mãos, evitar o contato próximo com outras pessoas e evitar tocar com as mãos na cara. A utilização de máscaras cirúrgicas é recomendada apenas para pessoas suspeitas de estarem infectadas ou para os cuidadores de pessoas infectadas. Não existe vacina ou tratamento antiviral específico para a doença. O tratamento consiste no alívio dos sintomas e cuidados de apoio. As pessoas com casos ligeiros conseguem recuperar em casa. Os antibióticos não têm efeito contra vírus. O Covid-19 foi identificado pela primeira vez em seres humanos em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Pensa-se que o Covid-19 seja de origem animal. O surto inicial deu origem a uma pandemia global que à data de 26 de março de 2021 tinha resultado em 125.431.910 casos confirmados e 2.754.935 mortes em todo o mundo. Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam várias doenças respiratórias, desde doenças ligeiras como a constipação até doenças mais graves como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Entre outras epidemias causadas por coronavírus estão a epidemia de SARS em 2002 a 2013 e epidemia de Síndrome Respiratória do Médio Oriente, MERS, em 2012. Embora o dano alveolar difuso e a insuficiência respiratória aguda sejam as principais características da Covid-19, há envolvimento de outros órgãos, incluindo os rins. Insuficiência renal aguda, IRA, é uma importante complicação da Covid-19, já que ao atingir o pulmão com inflamação o vírus entra no sangue e chega aos rins atacando-o. Até o momento não está esclarecido se a IRA na Covid-19 é causada por efeitos citopáticos induzidos pelo SARS-CoV-2 ou por uma resposta inflamatória sistêmica decorrente de uma tempestade de citocinas. Em pacientes com tempestade de citocinas, a IRA pode ocorrer como resultado de inflamação intrarrenal, aumento da fluxo vascular, perda de volume e cardiomiopatia.
que podem levar à síndrome cardiorrenal tipo 1. A síndrome de liberação de citocinas inclui lesão interna do vaso sanguíneo, que se manifesta vazamento de sangue dentro do pulmão, edema, hipertensão abdominal, perda de líquido das veias e hipotensão. Achados recentes confirmaram a estreita relação entre dano alveolar e tubular o eixo pulmão-rim na síndrome respiratória aguda. O distanciamento social, também conhecido como distanciamento físico, inclui ações de controle de infecção destinadas a retardar a propagação da doença, minimizando o contato próximo entre indivíduos. Os métodos incluem quarentenas, restrições a viajar, e fechamento de escolas, locais de trabalho, estádios, teatros ou shopping centers. Os indivíduos podem aplicar métodos de distanciamento social ficando em casa, limitando viagens, evitando áreas lotadas, usando saudações sem contato e distanciando-se fisicamente dos outros. Muitos governos agora estão exigindo ou recomendando o distanciamento social nas regiões afetadas pelo surto. A não cooperação com medidas de distanciamento em algumas áreas contribuiu para a propagação da pandemia. O tamanho máximo de reunião recomendado por órgãos governamentais e organizações de saúde dos Estados Unidos foi rapidamente reduzido de 250 pessoas, se não houvesse nenhuma propagação de Covid-19 conhecida em uma região, para 50 pessoas e, posteriormente, para 10. Em 22 de março de 2020, a Alemanha proibiu reuniões públicas de mais de 2 pessoas. Uma revisão da COJANE descobriu que a quarentena precoce com outras medidas de saúde pública são eficazes para limitar a pandemia, mas a melhor maneira de adotar e relaxar as políticas é incerta, pois as condições locais variam. Os adultos mais velhos e aqueles com condições médicas subjacentes, como diabetes, doenças cardíacas, doenças respiratórias, hipertensão e sistema imunológico comprometido, enfrentam risco aumentado de ficarem gravemente doentes e de terem complicações e foram aconselhados pelo CDC a ficarem em casa o máximo possível nas áreas da comunidade do surto. No final de março de 2020, a OMS e outros órgãos de saúde começaram a substituir o uso do termo distanciamento social por distanciamento físico, para esclarecer que o objetivo é reduzir o contato físico mantendo as conexões sociais, seja virtualmente ou à distância. O uso do termo distanciamento social levou a implicações de que as pessoas deveriam se envolver em completo isolamento social, ao invés de encorajá-las a permanecer em contato por meios alternativos. Algumas autoridades publicaram diretrizes de saúde sexual para a pandemia, que incluem recomendações para fazer sexo apenas com alguém com quem você mora e que não tenha o vírus ou os sintomas do vírus. Durante a pandemia de 2019 começaram a circular nas redes sociais vários boatos, mitos e desinformação relativos à nova doença. À data de março de 2020, não existiam ainda quaisquer medicamentos comprovadamente eficazes para o tratamento de Covid-19, embora estivessem vários em fase de testes. É falsa a informação de que as vacinas contra a pneumonia, como a vacina contra a doença pneumocócica ou a vacina contra o hemopilus influenza tipo B, possam proteger contra o novo vírus. Não há evidências de que lavar o nariz com solução salina ou comer alho ofereçam qualquer proteção contra o novo coronavírus. Os antibióticos destinam-se a tratar infecções com bactérias e não são eficazes contra vírus. No entanto, podem ser necessários em casos graves que desenvolvam outras infecções pulmonares. É falsa a informação de que apenas as pessoas idosas contraem o vírus. Embora idosos e pessoas com outras doenças crônicas como hipertensão, diabetes ou doenças cardiovasculares sejam mais susceptíveis à infecção, o vírus pode infectar pessoas de qualquer idade. É falsa a informação de que o vírus não se transmite em climas quentes. O vírus pode ser transmitido em qualquer região do mundo, incluindo regiões com clima quente e úmido. É falsa a informação de que o tempo frio mate o vírus. A temperatura corporal mantém-se por volta dos 37º, independentemente do tempo ou temperatura exterior.
Tomar um banho quente também não previne nem mata os vírus, dado que a temperatura do corpo se mantém inalterada. É falsa a informação de que os coronavírus possam ser transmitidos pela picada de mosquitos. Os coronavírus são vírus respiratórios que se transmitem por gotículas ao tossir ou espirrar. É falsa a informação de que os secadores de mãos possam matar os vírus. Não devem ser usadas lâmpadas ultravioleta para esterilizar as mãos, as quais podem causar irritações na pele. Os scanners térmicos são apenas eficazes para detectar pessoas com febre e não detectam pessoas infectadas que ainda não desenvolveram sintomas. O período de incubação da doença, entre a exposição ao vírus e a manifestação de sintomas como febre, é de 2 a 14 dias. Espalhar álcool ou cloro pelo corpo não mata os vírus que já entraram no corpo e pode causar lesões nas mucosas. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo.